Você já ouviu o batismo com fogo como se fosse sinônimo de arrepio, de explosão emocional, de um avivamento que faz o coração disparar, e pronto? Mas por que, em Mateus capítulo 3, versículo 12, o fogo aparece no mesmo fôlego em que João fala de palha e de fogo que nunca se apaga? Isso é celebração, ou é sentença? E aqui está o dilema que não deixa você respirar. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, e em Lucas capítulo 3, versículo 16, João Batista junta duas realidades numa frase só: Espírito Santo e fogo. Só que, alguns versículos antes, ele fala de machado na raiz, de árvore cortada, de ira que se aproxima. Mateus capítulo 3, versículo 7 a 10, Lucas capítulo 3, versículo 7 a 9. Então como é que a mesma boca que anuncia fogo fala de juízo iminente e, ao mesmo tempo, prepara o caminho da graça? Porque se você erra o sentido do fogo em João, você lê Pentecostes errado. Você transforma a presença santa em adrenalina religiosa, e perde a parte que prepara a casa, arrependimento. Você pede fogo como quem pede energia. Mas João está falando de um fogo que separa, que revela, que pesa, que purifica, e que também pode consumir. E a pergunta que vai atravessar este vídeo não é teórica. É pessoal. Quando o Messias chega, você é trigo, ou você é palha? Vamos ver isso acontecendo agora. A voz de João não pede licença. Ela rasga o ar. E a primeira coisa que você sente não é o vento do deserto. É o impacto das palavras. Ele está ali, e cada frase dele tem o peso de uma pedra lançada no peito. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, ele anuncia sem maquiagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. As pessoas não vêm ao Jordão para turismo espiritual. Elas vêm com culpa na garganta. Vêm com histórias que elas não contam em praça pública. Vêm com mãos trêmulas, escondendo coisas que elas tentaram chamar de fraqueza, de fase, de todo mundo faz. E ali, diante daquela água, tudo fica nu. Você está no meio da multidão, ombro encostando em ombro. O cheiro de suor misturado com poeira e expectativa. Um homem ao seu lado prende a respiração como se estivesse prestes a confessar algo que ele guarda há anos. Uma mulher aperta o tecido da roupa entre os dedos, como quem precisa segurar alguma coisa para não desabar. E João está de pé. Não é só firmeza. É urgência. Ele aponta para a raiz. Não para o galho. Ele não massageia pecado, ele corta desculpas. Em Mateus capítulo 3, versículo 10, ele declara: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Você ouve fogo e sente um frio. Porque não parece metáfora poética. Parece prazo final. Parece Deus chegando. E então, eles aparecem. Religião entra com a postura de quem acha que não precisa entrar na fila. Fariseus e saduceus. Gente treinada em parecer certa. Roupas ajustadas. Olhar avaliando. Uma presença que tenta dominar o ambiente sem levantar a voz. Eles caminham como se estivessem indo a uma inspeção. Como se fossem donos da consciência do povo. Mas João não retrocede um centímetro. Ele mira os olhos deles como quem mira a alma. E em Mateus capítulo 3, versículo 7, a frase explode: raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? O murmúrio da multidão muda de textura. Não é mais conversa, é choque. Porque alguém finalmente disse em voz alta o que todos temem: existe uma ira que se aproxima. Existe um dia em que não dá para se esconder atrás de sobrenome, de tradição, de cargo, de frequência. Existe um dia em que Deus não pergunta qual é o seu título, mas qual é o seu fruto. E João aperta ainda mais. Ele não discute teologia para vencer debate. Ele chama para a vida real. Para a mudança visível. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, ele exige: deem fruto que mostre o arrependimento. Você sente o peso dessa frase porque ela fecha a porta para o arrependimento emocional sem transformação. Fecha a porta para a lágrima que não vira obediência. Fecha a porta para a oração que pede perdão e, no minuto seguinte, volta para o mesmo abraço sujo, a mesma mentira doce, o mesmo vício que controla.
E os religiosos, eles tentam usar a carta que sempre funcionou. Você quase ouve a frase antes de sair da boca deles. Eles dizem em pensamento primeiro: nós somos filhos de Abraão. É como se isso fosse um escudo. Um crachá. Um eu pertenço. Mas João corta isso como faca atravessando o pano. Em Mateus capítulo 3, versículo 9, ele dispara: não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. A multidão engole seco. Porque João está dizendo que Deus não está preso à sua genealogia. Deus não está preso à sua tradição. Deus não está refém da sua imagem. E quando João fala do machado na raiz, ele não está falando de um Deus impaciente. Ele está falando de um Deus santo. Um Deus que não negocia com mentira. Um Deus que ama tanto que não permite que você viva para sempre se enganando. As pessoas tremem. E as perguntas começam. Em Lucas capítulo 3, versículo 10, a multidão pergunta: o que devemos fazer então? É uma pergunta simples, mas é um terremoto interno. Porque agora ninguém quer só ouvir. Agora querem resposta. Agora querem caminho. E João responde com ações concretas. Em Lucas capítulo 3, versículo 11, ele diz: quem tem 2 túnicas deve repartir com quem não tem nenhuma, e quem tem comida deve fazer o mesmo. A fé desce do discurso e entra no armário, entra na despensa, entra no bolso, entra na forma como você trata o próximo. Os publicanos chegam. Gente odiada. Gente que lucra com a dor alheia. E eles perguntam, em Lucas capítulo 3, versículo 12, Mestre, o que devemos fazer? Você percebe que até os rejeitados sentem que Deus os está chamando. E João não diz seja perfeito para ser aceito. Ele diz, em Lucas capítulo 3, versículo 13, não cobrem nada além do que foi estipulado. Pare de roubar. Pare de manipular. Pare de sugar. Os soldados perguntam também. Em Lucas capítulo 3, versículo 14, e nós, o que devemos fazer? João responde: não extorquem dinheiro e não acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. É como se ele dissesse: deixe de usar poder para esmagar. Deixe de usar sua posição para ferir. E no meio dessa tensão, nasce uma expectativa elétrica. As pessoas começam a sussurrar: será que ele é o Cristo? Lucas capítulo 3, versículo 15. O coração humano é assim: quando a verdade aperta, a gente procura um salvador. Só que João não pega o lugar que não é dele. Ele respira fundo, e você sente que vem algo maior. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, João declara: eu os batizo com água, para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Lucas capítulo 3, versículo 16, a frase ecoa quase igual, como um martelo repetindo o mesmo golpe: eu os batizo com água. Mas virá alguém mais poderoso do que eu, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui é onde muita gente corre para celebrar o fogo, sem deixar João terminar a frase. Porque João não para no fogo como sensação. João abre a mão e mostra o instrumento do agricultor. Ele traz uma imagem que tem cheiro de trabalho, de colheita, de separação. Em Mateus capítulo 3, versículo 12, ele diz: ele tem a pá de debulhar na mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Em Lucas capítulo 3, versículo 17, a mesma cena. Ele tem a pá de debulhar na mão, juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João está dizendo: o Messias não vem apenas para animar uma reunião. Ele vem para separar. Ele vem para revelar o que tem peso e o que é vazio. Ele vem para recolher trigo e expor palha. E isso é misericórdia, e é juízo. E se isso parece duro, é porque você ainda não sentiu o quanto é amoroso ser arrancado do engano antes do fim. Agora, segura essa imagem: a eira, o trigo, a palha, a pá, o fogo. Porque séculos antes de João erguer essa frase no Jordão, outro profeta encara um fogo que não é metáfora. É ameaça real, é calor real, é morte real,
E descobre que o mesmo Deus que pode consumir também pode preservar. 3 jovens estão de pé. E o mundo deles está prestes a virar brasa. O rei não pede opinião. Ele exige adoração. A música começa, e o comando é simples: dobrem o joelho para a estátua. Quem não dobrar, queima. Daniel capítulo 3, versículos 4 a 6. E eles ouvem. Eles ouvem a ordem e sentem o corpo reagindo. A garganta seca. O estômago contrai. A mente corre com imagens de fornalha, com histórias de gente que some no fogo e vira cinza. Mas uma pergunta maior atravessa o medo: se eu me curvar agora, quem eu me torno? O nome deles carrega a memória de exílio. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles vivem numa terra que não é deles. Trabalham sob um poder que não é o deles. E a tentação é simples: só faz. Só finge. É só um gesto. É assim que a idolatria começa, como só um gesto. Mas a alma deles não aceita. O rei Nabucodonosor fica sabendo. O orgulho dele ferve. Ele manda trazer os 3. Daniel capítulo 3, versículo 13. Eles são empurrados para frente. O salão pesa. O rei olha para eles como quem olha para a poeira que ousou levantar. Ele dá uma segunda chance, não por misericórdia, mas para afirmar poder. Em Daniel capítulo 3, versículos 14 e 15, ele pergunta se é verdade que eles não servem aos deuses dele e não adoram a imagem de ouro. E ele ameaça de novo: se não adorarem, serão imediatamente lançados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Essa pergunta corta o ar: que Deus poderá livrá-los? O rei está apostando que a realidade é só o poder dele. Ele está apostando que o fogo dele é maior. E aqui, você espera que os jovens tremam. Você espera que eles negociem. Você espera que digam: rei, a gente adora por fora e guarda a fé por dentro. Mas eles respondem com uma calma que só existe quando a decisão já foi tomada antes da pressão. Em Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18, eles dizem: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Escuta isso de novo por dentro: mas, se ele não... Isso não é fé que usa Deus como ferramenta. Isso é fidelidade que ama Deus como Senhor. Nabucodonosor perde o controle. Em Daniel capítulo 3, versículo 19, o rosto dele se transforma de raiva. Ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. O calor começa a cuspir como um animal. O ar fica pesado, difícil. Os soldados se aproximam e sentem a pele arder antes mesmo de chegar perto. Eles amarram os jovens. Os nós apertam pulsos e tornozelos. Cordas mordem a carne. Você ouve a respiração curta. Não é pânico histérico. É a adrenalina. O coração bate forte como tambor de guerra. E mesmo assim, eles não recuam. Em Daniel capítulo 3, versículo 20, o rei manda que os soldados mais fortes os lancem na fornalha. Eles são erguidos, arrastados, empurrados. As chamas rugem. E em Daniel capítulo 3, versículo 22, o fogo é tão intenso que mata os homens que os jogam. O fogo mata os executores. Mas os condenados caem vivos. Eles despencam na fornalha. O impacto no chão é seco. A madeira crepita. O calor deveria arrancar o fôlego em um segundo. Eles deveriam gritar. E talvez, por um instante, a mente deles grite por dentro: agora. Mas então, algo não combina. Eles sentem o calor, mas não sentem a morte. Eles sentem o ar ardente, mas o ar não os devora. E as cordas começam a ceder. Não é uma libertação gentil, é fogo queimando a marra. O que era prisão vira fumaça. Lá fora, o rei se levanta de repente, como se algo o puxasse pelo colarinho. Em Daniel capítulo 3, versículo 24, ele pergunta espantado: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos no fogo? E os conselheiros respondem: sim, ó rei.
E então o rei, que achava que controlava o fogo, vê a cena que quebra o orgulho dele. Em Daniel capítulo 3, versículo 25, ele diz: Olhem, vejo 4 homens andando no fogo, soltos e ilesos, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Eles estão andando, não rastejando, não se debatendo, andando como quem atravessa um lugar que deveria matar. E há um quarto com eles. O fogo que seria sentença vira palco de presença. O fogo não é apenas destruição, é também ambiente onde Deus se revela como libertador. O rei manda que saiam. Daniel capítulo 3, versículo 26. Eles se aproximam da abertura, e quando eles saem, os líderes se aglomeram para ver. Daniel capítulo 3, versículo 27. E o texto diz que o fogo não teve poder sobre o corpo deles, nem um fio de cabelo se queimou, a roupa não se chamuscou, e não há cheiro de fumaça neles. Nem cheiro. Aqui está a pergunta que volta como martelo: por que o fogo não os consome? Porque o Deus que julga a palha também preserva o trigo. O mesmo elemento que destrói o que é vazio, refina o que é dele. E agora, segura de novo, trigo e palha. Fornalha e livramento. Presença no fogo. Porque quando João anuncia Espírito Santo e fogo, ele está mexendo no mesmo nervo. Deus não é inofensivo. Deus é santo. E a santidade dele não negocia. Ela separa. Só que João não termina no deserto. O fogo não termina na fornalha. Porque existe um dia em que o próprio Deus entra na água, não para confessar pecado, mas para cumprir justiça, e aquele batismo no Jordão vira um sinal que abre o céu. Jesus entra na fila. Você percebe o choque na multidão. Porque Jesus não se encaixa na cena. As pessoas entram na água com o rosto pesado de culpa. Jesus se aproxima com quietude e firmeza. Não há pressa, mas há decisão. Ele caminha como quem sabe exatamente por que veio. João vê. E João, que chama todo mundo de volta para Deus, de repente sente o próprio coração ser confrontado. Em Mateus capítulo 3, versículo 14, João tenta impedir: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. É como se João dissesse: eu sou o homem que chama outros ao arrependimento, mas diante de ti, eu sou o necessitado. Jesus responde com uma serenidade que não discute, mas estabelece destino. Em Mateus capítulo 3, versículo 15, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. João consente. As mãos dele tremem um pouco, não de medo, mas de reverência. Ele entra com Jesus no Jordão. A água encosta na pele. Jesus desce. E naquele gesto, o inocente se alinha com os culpados que ele vem salvar. Quando Jesus sai da água, algo explode no invisível. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, os céus se abrem, e João vê o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. E em Mateus capítulo 3, versículo 17, uma voz do céu declara: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Perceba, o Espírito desce. A aprovação do Pai é declarada. E o fogo que João anuncia está ligado a esse Cristo. Porque o fogo não é um brinquedo espiritual. O fogo é o efeito da chegada do Rei. Alguns serão aquecidos e purificados. Outros serão expostos e consumidos. E agora, a história corre adiante, atravessa a cruz, atravessa a ressurreição, atravessa dias de espera e oração. E quando chega em Jerusalém, o fogo aparece de novo, mas de um jeito que confunde quem só conhece a ameaça. Os discípulos estão juntos. Eles não estão fabricando nada. Eles estão obedecendo. Eles estão esperando. Eles carregam memória de fracasso, de fuga, de medo. Mas eles também carregam uma promessa. Então, de repente, o ambiente muda. Não com teatro humano, mas com iniciativa divina. Em Atos capítulo 2, versículo 2, vem do céu um som como de um vento muito forte, e enche toda a casa onde estão assentados. E em Atos capítulo 2, versículo 3, algo aparece, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
línguas como de fogo. Não para destruir o povo de Deus. Para marcar o povo de Deus. Para purificar, para consagrar, para capacitar. E em Atos capítulo 2, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Agora, segura a conexão, João fala de Espírito Santo e fogo. E João também fala de eira, de trigo e palha, de separação. Em Pentecostes, o fogo não cai sobre qualquer multidão. Cai sobre discípulos rendidos ao Cristo, sobre gente que já se dobrou diante do verdadeiro Rei. O mesmo Deus que pode queimar a palha com fogo que nunca se apaga, em Mateus capítulo 3, versículo 12, agora marca o trigo com sinal de presença. O fogo que julga o que é vazio, refina o que é verdadeiro. E aqui, a pergunta volta, mais íntima, mais direta, mais perigosa. Quando você pede fogo, você está pedindo o quê? Você está pedindo emoção, ou você está pedindo santidade? Porque o fogo do Espírito não vem para você se sentir poderoso e continuar o mesmo. Ele vem para queimar o medo que te cala, para queimar a duplicidade que te divide, para queimar a tibieza que te deixa morno, para queimar a mentira que você chama de meu jeito. Ele vem para te tornar testemunha. E testemunha não é quem tem frase bonita. Testemunha é quem tem vida marcada. Volta comigo para o Jordão por um segundo. João está de pé, e a frase dele ecoa como sentença e como convite. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele diz que o Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. E em Mateus capítulo 3, versículo 12, ele explica que o Cristo separa trigo e palha. Isso significa que o batismo com fogo não é um adesivo para colar na sua experiência. É um encontro com um Cristo que não fica neutro diante do coração humano. Ele te ama demais para te deixar com amarras. Sadraque, Mesaque e Abed-nego entram amarrados e saem soltos. Daniel capítulo 3, versículos 20 a 27. O fogo que deveria prender o destino deles vira o fogo que queima as cordas. Os discípulos entram trancados pelo medo e saem falando com coragem. Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. O fogo que deveria assustar vira o fogo que envia. E João, no Jordão, chama todo mundo a um arrependimento que não é vergonha paralisante, mas mudança real. Mateus capítulo 3, versículos 2 e 8. Porque arrependimento é a porta por onde o Espírito entra sem ser resistido. Agora, aqui está o veredito espiritual, uma verdade única, dura e doce ao mesmo tempo. O fogo de Deus sempre revela o que você realmente é. Se você é palha, se você é só aparência, só religiosidade, só discurso, o fogo é ameaça. Porque palha não tem peso. Palha é oco. Palha é leve, é levada pelo vento, é performance. Mas se você é trigo, se você se rende, se você confessa, se você se apega a Cristo, o fogo é promessa. Porque o fogo do Espírito purifica, sela, fortalece, capacita. E agora, o espelho. Você vive num tempo que ama o fogo como entretenimento. Ama o barulho do vento, ama o brilho do momento, ama a sensação do culto forte. Mas foge do arrependimento silencioso no quarto. Foge da restituição que custa. Foge do pedido de perdão que humilha. Foge do corte que salva. E quando você busca fogo sem arrependimento, você não está buscando o Espírito Santo. Você está buscando adrenalina religiosa. João não permite isso. Ele não dá ao religioso uma saída bonita. Ele diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Ele diz que o machado está na raiz. Mateus capítulo 3, versículo 10. Ele diz que o Cristo vem com pá na mão. Mateus capítulo 3, versículo 12. Deixa eu te perguntar, como se eu estivesse com você na beira do Jordão, qual é a corda que precisa queimar? Qual é a amarra que você tem carregado como se fosse parte da sua identidade? Talvez seja um pecado secreto que você alimenta no escuro e justifica de dia. Talvez seja uma duplicidade. Você fala de Jesus, mas negocia valores quando ninguém vê. Talvez seja medo, medo de ser rejeitado, medo de perder posição, medo de dizer não para aquilo que te destrói. Talvez seja orgulho religioso. Você se apoia no eu sou da igreja,
Eu nasci no Evangelho, eu conheço a Bíblia, como se isso substituísse fruto. João olharia nos seus olhos e diria: não pense que você pode dizer a si mesmo. Mateus capítulo 3, versículo 9. Porque Deus não quer seu crachá. Deus quer seu coração inteiro. E aqui entra a identidade em Cristo, que muda tudo. Se você é de Jesus, o fogo não vem para te humilhar. O fogo vem para te habitar. O Espírito não vem para te esmagar, vem para te transformar. O que era ameaça contra a palha vira a purificação do trigo. O que era sentença vira a santificação. O que era medo vira coragem. Porque o mesmo Cristo que separa também salva. O mesmo Cristo que tem a pá na mão também tem as mãos furadas pela cruz. Ele não aponta o fogo de longe, ele entra na nossa dor. Ele bebe o cálice. Ele carrega a culpa. E então ele batiza um povo, não com religiosidade, mas com espírito e com fogo. E agora, o convite. Não é para você produzir fogo. Não é para você imitar uma experiência. É para você se render ao Cristo que batiza. Se você está ouvindo isso e sente que tem palha demais, aparência demais, desculpa demais, mentira demais, hoje é dia de arrependimento que vira fruto. Se você está ouvindo isso e sente que está amarrado, preso em medo, preso em pecado, preso em hábitos que te vergam, hoje é dia de pedir que o fogo de Deus queime as cordas, não a sua vida. Como em Daniel capítulo 3, versículos 25 a 27, andando no fogo, solto, ileso, sem cheiro de fumaça. Se você está ouvindo isso e quer poder para testemunhar, não poder para se exibir, hoje é dia de buscar o Espírito Santo como em Atos capítulo 2, versículos 13 e 4, línguas como de fogo, cheios do Espírito, capacitados para falar. Então ore comigo, mas ore como resposta, não como repetição. Senhor Jesus, eu me aproximo com mãos vazias. Eu paro de negociar com o pecado que eu escondo. Eu paro de usar religião como escudo. Eu confesso, eu preciso de ti. Cumpre em mim o que João anuncia em Mateus capítulo 3, versículo 11. Batiza-me com o Espírito Santo e com fogo. Que o teu fogo queime o medo, queime a duplicidade, queime a tibieza, queime as amarras. E que o teu Espírito me encha com amor por ti e coragem para obedecer. Faz de mim trigo, não palha. Faz de mim fruto, não aparência. E quando a pressão vier, como em Daniel capítulo 3, dá-me fidelidade para não me curvar. Quando o mundo pedir adoração, que eu adore só a ti. E quando eu me sentir fraco, lembra-me, o céu se abre sobre o Filho amado, em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, e em Cristo eu sou recebido, perdoado, transformado. Se esta palavra te atravessa hoje, escreve nos comentários: eu quero ser trigo. E compartilha com alguém que confunde fogo com show, porque Deus está chamando um povo para a santidade e para testemunho. Eu sou o evangelista Lu Martins, e esta é a palavra pura. Permaneça em Jesus, e que o fogo santo do Espírito purifique a sua casa e acenda em você coragem para viver o Evangelho, em nome de Jesus. Amém.